Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani. Eu quero fazer alguns lembretes para você que está no YouTube, peço que você se inscreva no canal para que você tenha acesso a outros conteúdos, além desse episódio aqui do nosso podcast. Para você que está pelo Spotify, avalie esse episódio, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio e essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Eu estou muito feliz. Eu preciso dizer que eu sou fã dela mesmo, né, desde o ano passado que eu comecei a acompanhá-la pelo Instagram, e a gente converge em muitas, eh, pensamentos, reflexões, direções, e, ela aceitou meu convite, a minha felicidade não podia ser outra que não seja a que eu estou sentindo agora. A minha convidada hoje é Carla Helvas, ela é lá do Rio de Janeiro, de Niterói, então nós estamos fazendo, graças a Deus, existe a tecnologia que nos ajuda nisso, então ela está lá em Niterói, e eu estou aqui, em São Paulo. Carla, muitíssimo obrigada, bem-vinda. Eu estou mais uma vez muito feliz em tê-la comigo aqui. Ah, obrigada, Dani. Te agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui compartilhando com você essas ideias que a gente, como você disse, a gente converge tanto, temos tantas afinidades e compartilhar com o seu público é, para mim, uma honra também. Então, muito obrigada pelo convite, viu? Querida, olha, você sabe, assim, que eu acho muito interessante e desde que a gente começou a conversar e aí você aceitou o meu convite, eu queria dizer a todos que o seu trabalho é de uma sutileza, mas ao mesmo tempo de uma grandeza muito grande, porque você, primeiro, fala muito sobre consciência corporal, você utiliza a dança como, terapia, não é? Você converge muito nessa questão do movimento do corpo, para essa integralidade de corpo, mente e espírito. A dança, o movimento do corpo é uma forma de expressão, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns estúdios de uma viagem que eu fiz recentemente, fiquei muito mais atenta a essa questão do movimento, da consciência corporal, da dança, desde que a gente, começou a conversar e eu te acompanhar. Carla, como isso, muda quando a gente está atento a essa concepção do movimento do corpo, da consciência corporal, da dança, e como isso, auxilia as pessoas, principalmente no tratamento, se me corrija se eu estiver falando, né, algum termo errado, no tratamento de doenças psicossomáticas. É uma coisa incrível. Então, eu te trouxe aqui para você trazer a sua experiência, o seu trabalho, para que mais pessoas possam estar atentos ou olhar para isso. Porque você faz isso de uma forma tão sublime, sutil, e eu acho que a sutileza é a chave de todas as respostas que a gente precisa hoje no mundo. Bem-vinda. É, obrigada, querida. É uma alegria falar do corpo, né, a partir desse viés, porque eu considero, e não é é, uma ideia que seja minha, né, de minha criação, mas a dança, ela é uma linguagem artística. E todo mundo já ouviu essa frase que é icônica, né? A arte salva. Isso. E realmente a arte ela tem um espaço de disponibilidade que vai para o corpo, né? E tudo que eu falar aqui, eu vou falar do corpo integrado, um corpo que não é só o corpo físico, né? Um corpo Aham. que está ligado à mente e espírito também. Então, assim, eu, eu acho que é a gente nominar corpo e mente já está super ultrapassado. A gente precisa arrumar um nome
que possa fazer com que as pessoas cheguem a essa percepção de forma mais imediata, mais clara. A gente veio de uma construção, né, social, cultural, filosófica, de partição entre o corpo, o que se pensa e o corpo, né? Então, falar do corpo parece que é algo que restringe ao corpo físico. Mas Aham. quando eu falo corpo, por isso eu quero trazer isso, reforçar isso logo no começo, eu não estou falando só do corpo físico. E quando eu falo de arte, a dança como arte, eu estou falando desse receptáculo, desse continente que o corpo que recebe, que acolhe todos esses atravessamentos artísticos. Então, a dança é um lugar que toca a gente, Isso, toca não só isso. a mim, não só a você, mas toca a todos. E quando a arte, né, a dança como linguagem artística e essa arte da dança como expressão pode ser um estímulo para que esse espaço de criação se amplie por dentro, produza espaços somáticos, né? Produza esses lugares de expansão, todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo, mesmo aquelas pessoas que acham que não dançam, porque É todo mundo isso. dança, todo mundo tem arte, todo mundo tem espaço de criação. E se não foi estimulado, ou se foi inibido, ou se isso foi tolhido, se a inibição é muita, a gente precisa olhar isso de frente e partir para esse lugar de incentivo, porque realmente a arte salva. Então, a arte, quando ela é integrada aos processos terapêuticos, né, de movimento, de somática, ou de dança para a saúde, ou de somática para a saúde, isso cria um espaço incrível, um espaço muito natural de ser integrado, né? É uma linguagem, é uma expressão, é uma forma de expressão. Assim como a gente Isso. está aqui nessa conversa, né? Nesse diálogo com Dani, não é? Essa fala e o tom da minha voz e ao mesmo tempo que eu falo eu me movimento, isso a gente Aham. pode chamar de dança, não é? É uma Sim, dança aqui que a gente está. Nós estamos aqui em cena, nós estamos numa dança, numa sintonia, né, arra Carla? numa sintonia. Então, assim, a dança é isso, é porque também a gente precisa desmistificar um pouco a dança, que vem desse Isso. lugar também, né, de construção da dança no palco, desse lugar colonizador que foi, né, a dança clássica e que então esse lugar de colocar a dança no palco. Mas o que eu tenho feito ao longo de tantos anos dentro desse processo de transformar todo o meu trabalho em arte é tirar a dança do palco, Isso. deixar que a dança ocupe as ruas, ocupe os espaços que a gente está, né? Então, assim, para mim, a minha sala de aula, quando eu dou aula, é um espaço artístico. Eu, no meu lugar de professora e também no meu lugar de terapeuta, eu também faço arte, né? Assim, eu me coloco nesse lugar. Assim, o meu trabalho é um trabalho artístico. Eu não preciso pintar, eu não preciso nem estar dançando, eu não preciso estar, né, com cenário e também não preciso estar com um figurino. Embora isso tudo esteja presente, né? Sim, Nós sim. temos aqui nosso figurino de hoje, cada uma de Exato. nós tem aqui o seu cenário. Você vê que está tudo aqui, né? Está tudo nesse contexto. Então, eu acho isso lindo, porque a gente pode realmente trazer isso para onde a gente está, desmistificar. E esse é o trabalho que eu gosto muito de realizar, sabe, Dani? É o trabalho que potencializa tanto na educação somática e na abordagem somática de uma forma mais ampla, quanto na expressão artística, porque todos nós fazemos arte. E aí é isso, né? Poder usar a dança e poder usar esse espaço de criação. Quem somos nós se a gente não puder criar, se a gente não puder
revelar esse espaço criativo que a gente tem e o quanto que isso é um lugar integrativo, o quanto que trabalhar com arte e com o corpo, né? E esse, de novo, eu estou falando desse lugar arte, corpo e expressão, de uma forma geral, ele é integrativo, ele é isso que devolve a potência para a gente, né? A potência desse corpo vivo, desse corpo que pode se posicionar no espaço. Então, isso é muito terapêutico, isso é muito transformador, né? Você tá falando isso, cara, me veio duas memórias aqui, corriqueiras, tá, corriqueiras. Uhum. Mas, vê se faz sentido que eu vou te perguntar. Eu vou falar sobre referencial meu, tá. Então, por Sim. exemplo, a minha filha, que é uma apaixonada por tecido acrobático, né, então toda aquela movimentação, aquela consciência corporal que ela faz movimentos que eu não me sinto, né, vamos dizer assim, capaz de fazer no sentido de medo, porque a altura, né, e aí aquilo precisa estar em congruência com a música, o movimento. E meu filho, no caso do movimento, ele faz futebol, porque gosta de futebol, mas eu quero colocar um aspecto interessante aqui. Nós estivemos num casamento recentemente e ambos gostam de dançar. Ambos gostam de dançar, estão na pré-adolescência, mas o meu filho, ele simplesmente, ele fazia movimentos, eh, assim, dele, de expressão dele, de Sim. felicidade, porque era um sobrinho, né, que estava se casando, então tinha metade da festa eram brasileiros e outra parte eram americanos, e todo mundo naquela festividade de vendo ele dançar, né, com Uhum. movimentos, assim, como você falou, não é o palco, nada disso, mas assim, a movimentação. As pessoas se animam a sair para movimentar o corpo, Carla, não é? Exatamente. Então Uhum. Uhum. você vê uma pessoa se movimentando, não importa se é no palco ou não, estou falando do dia a dia, corriqueiramente, uma festa. Uhum. Uhum. Você começa já meio que também querer se movimentar, nem que você bater o pezinho, não é? Nem que seja bater o Exatamente. pezinho. Então, Sim. é disso que você está falando, né, dessa da onde parte isso internamente de nós, porque todo mundo tem isso, não precisa ser, Todo mundo tem. né, eu não preciso estar dentro de um palco, pra fazer uma performance, não é nada disso que você está dizendo, pelo contrário. Não, Saia desse exatamente. lugar, né, saia desse Exa lugar. Se uhum. coloque em movimento, né, para você ver o Exatamente. e assim, e sai cada coisa linda, né, Carla? Isso que você está descrevendo tem um nome super interessante, que a gente conhece também, né. Isso é o contágio. É aquilo Isso, que nos faz entrar nessa sintonia que você também mencionou, não é. isso, Então, ver o seu filho dançando nessa situação de celebração e desinibido, né, no isso, lugar dele de pré-adolescente, isso toca outras pessoas para que elas também possam se expressar com a sua própria linguagem, né? Sem se preocuparem de isso, que o que elas estão fazendo é estético, é feio, é bonito, mas é isso, né? Porque a dança é uma celebração. Então, a gente, assim, quando eu comecei a dar aula de dança para crianças, lá, né, bem no começo da minha carreira como bailarina e como professora também, eu comecei a dar aula para crianças bem pequenas. Eu recebia muitas mães que levavam as crianças para as academias de dança, porque elas levavam muito jeito para dançar. O que é levar muito jeito? Elas dançavam, elas improvisavam, né? Elas se soltavam, dançavam em frente ao espelho, adoravam se fantasiar, porque tem essa coisa, né? O figurino sim, né, que a gente brinca que assim, o poder da peruca. Quando você isso, bota uma peruca, a pessoa entra no personagem, bota uma capa para os meninos, né? Então, para as crianças, isso tem uma potência muito grande, né? Há uma transformação ali.
implícita, não é? E que se torna explícita à medida que ela tem espaço para se expressar. Então, as mães levavam as crianças porque elas estavam ali, botavam uma fantasia, ficavam em frente ao espelho, ou passavam um batom, qualquer coisa que seja, né? E a partir do momento que elas iam para a academia, acontecia, eu observava lá atrás, eu com 18 anos, 17, 18 anos, eu já começava a observar isso. Quando elas iam fazer um balé, elas criavam aos poucos um certo mito para as professoras. Então, a professora de balé que é magra, usa aquela roupa, né, usa Ah, o coque, tem todo um processo de idealização que começa a ensinar passos muito básicos, né, para as meninas na idade de 4, 5, 6 anos, né? Então, aquilo passa a ser construído para as meninas como um modelo de dança, tá. como uma forma certa, entre aspas, de dançar. Então, aos poucos, as crianças começam a perder aquilo que é espontâneo, aquilo que é o valor da sua própria dança, da sua própria expressão, porque consideram que aquilo não é dança, que a dança é o que a professora ensina, é o que está Ah, na aula de balé, é o que. Então você entende como isso é sutil e como isso é mais ainda assim, até acontece sem querer, acontece isso. de uma forma que vai sendo levado, porque as próprias professoras não pensam isso, elas simplesmente fazem o seu trabalho. Isso vai sendo modulado, né, Carla? Vai Isso vai sendo ser modulado. Tá, tá, exatamente, isso vai tá. sendo construído desse jeito. Então, aí as meninas começam a dançar em frente ao espelho como os passinhos que Ah, aprenderam na academia, entendeu? Elas vão desconstruindo um pouco essa expressão que é natural. Então, assim, você vê que isso lá atrás, né, quando as meninas vão para a academia, isso já tem uma condução, vamos dizer assim. E eu comecei a observar, fazendo né, esse processo de retrospecção, de um olhar para a dança, de um olhar mais contemporâneo. Eu fiz balé clássico a minha vida inteira, então, mas eu nunca dancei o balé clássico, eu sempre fui muito mais para esse lugar da dança contemporânea. E como eu segui dando aula para criança, eu comecei a chamar as minhas aulas de dança criativa. Então, a dança criativa, ela tinha esse espaço que valorizava o singular de cada uma, mesmo em idades diferentes e até mesmo para adultos. Então, assim, a dança criativa ela não é para crianças somente, né? Ela é uma isso. dança que abarca qualquer idade e gênero também. Então, Sim, assim, é uma dança onde você vai podendo, é uma expressão, onde você vai podendo resgatar sem crítica e julgamento, aquilo que é o que você pode produzir naquele momento, né? É assim, e cada momento ele tem uma linguagem, ele tem uma isso. expressão. Então isso também, como você falou, está modelado ou está modulado de acordo com aquilo que a gente sente. Se a gente for lá para os povos originários, a gente vai ver isso. Tem dança para chuva, tem dança, né, Isso. para celebrar as celebrações de Exato. casamento, Isso. né, tem dança para o luto, que é uma homenagem a vida daquela pessoa. Então, todas essas construções, elas são dançadas, todas as formas de expressão do que se sente, tem um movimento implícito ali. Né? Então, assim, a gente vai resgatando um pouco desses ritmos, entendendo como isso funciona internamente. Então, isso é um encontro muito, muito bonito, eu acho, que é um encontro com a arte, né? Com esse lugar de expressão. Você sabe Você que hoje, pode falar, desculpe, pode falar, Carla. atualmente, apesar de ter toda essa construção de dança, atualmente eu não dou mais aula de dança.
os meus trabalhos são em grupo, em especial, Isso, são isso, trabalhos voltados para a somática, isso. mas que há espaço para isso, há espaço para expressão. Então, às vezes, eu coloco a música no final da aula para que a gente possa ter um lugar de improvisação, que são esses vídeos que eu boto no meu perfil também, né? Que é Isso. um espaço de você criar, de você se mover junto com a música e deixar que isso apareça. Não importa a estética, não importa se é certo, e não tem certo, se não tem certo, também tem errado, né? Aham. Então a gente vai aqui achando esses espaços de mover o corpo de acordo com aquilo que é a sensação do corpo, como o corpo pode me levar, né? Então, uma guiança a partir da sua própria percepção. Cara, eu ia te perguntar justamente isso agora, porque olha só, como nós estamos, como sempre, em sintonia. Estou lendo ainda, é um livro um pouco mais complexo que se chama, Psiquiatria Iluminada. Então, os Hum, autores são médicos, mas que eles, pegaram a partir de psicografias de Chico Xavier, feitas por André Luiz, que foi um médico, né, isso lá em 1940, 1950. O livro não é uhum, espírita, não é nada sobre isso, eles estão falando sobre essa tríade corpo, mente e espírito. Eu sim. quero fazer uma concepção, porque eu quero te ouvir, mediante o que você acabou de te falar. Eles Hum, estavam dizendo, mediante essas colocações, que as pessoas com crises de ansiedade, crise de pânico e em depressão, principalmente aquela depressão maior, profunda, né, as pessoas não respiram o consciente, então elas ficam ou respiram pouco, né, uhum. curtamente falando, e principalmente as pessoas que estão passando por um processo de depressão, elas elas vão se concordando. Né, então assim, você não fica ereta como eu e você estamos, assim, então nossa posição corporal ou a nossa visão corporal, por conta do processo da depressão, é você ficar curvado, né, e, a respiração muito curta. E cada vez mais você vai respirando menos. E que na verdade aí eles começam a falar de que obviamente é necessário a introdução do processo medicamentoso nisso tudo, né, para você tirar a pessoa desse processo maior, dessa crise maior, mas é necessário o movimento. Carla, para. André Luiz escreveu isso na década entre 1940 e 1950. E você É acaba impressionante. É impressionante. E Uhum. você está falando justamente isso, que na sua aula de somática, dentre tantas outras coisas que você coloca sobre a consciência corporal, o movimento, tem depois a forma de expressão. Sim, Porque quando nós estamos passando por esses processos de ansiedade, de pânico, de depressão, nós não temos mais expressão, Carla. Nós não temos mais movimento. E aí, isso. né, o quão importante é a gente buscar outras formas de tratamento, não só medicamentoso, né, mas Uhum. como é que eu consigo auxiliar nesse processo, com o que você está falando, o movimento. Porque isso Exato. foi tirado isso da gente, cara, no sentido assim, a sociedade contemporânea, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor. Mas a sociedade contemporânea fez com que a gente tirasse essa questão do movimento, da expressão, né. "Ai, eu tenho Exato. vergonha, eu não posso dançar do jeito que eu quero". Não, né. E Uhum. e e aí, eu queria te ouvir nisso, né, o seu trabalho, que eu sei que ele está muito voltado para isso também, de que forma, ele ajuda a essas pessoas que estão passando por esse processo, né, Uhum. que ele é penoso, né, Carla, ele é penoso para Muito, quem muito. acompanha pessoas assim ou
ou tem contato com pessoas assim, sabe que é um processo penoso, doloroso. E quanto mais a Claro. pessoa se encolhe, mais Hum, ela não quer se movimentar, né. É sim, engraçado isso, porque o processo é inverso, né. exato. Eh, me diz, como é que a gente consegue trazer essa pessoa de volta através dessa terapia, somática, do movimento do corpo, da consciência corporal, da dança? Eu queria te ouvir em relação a isso. Ai, obrigada por essa questão, porque eu acho que é tão importante o que você está colocando, Dani. Primeiro, eu vou começar por um lugar de novo de expressão, porque realmente ninguém, o corpo ele espelha aquilo que é o que a gente sente, né? Sim, Então ninguém ri ou fica feliz com essa postura aqui fechadinha, né? isso, Ao mesmo tempo que ninguém chora isso, se abrindo, não é? E abrindo o peito. Então, o corpo ele é sábio nesse aspecto. Quando ele se fecha se protegendo, ele se fecha como uma resposta, ele se fecha é, se resguardando de tudo aquilo que ameaça. Então, a gente não vai entrar nesse contexto do que levou a pessoa sim, a se sentir, a chegar a esse ponto, sim, 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 né? Porque, mas a gente também não pode descartar toda essa trajetória, tudo que a pessoa traz com ela, né? sim, E que faz ela chegar nesse momento. Então, assim, deixando isso bem bem claro, delineado, sim, desenhado, né? A gente está falando desse ponto aqui. Então, esse lugar é um lugar de diminuição e supressão dos ritmos e dos fluxos, a nível mesmo de sistema nervoso. Mas tá, a gente pode falar de sistema nervoso, pode falar de todos os outros sistemas também, por exemplo, sistema circulatório, você falou aí da compressão, né? Desse peso, que é assim, é o que se vive, é o que se vive. Quem está com depressão vive um peso, vive um aperto, vive um espaço comprimido por dentro, isso, internamente. Ali isso, a pessoa ela não está se sentindo segura o suficiente para se abrir, para se expressar. A voz é como se houvesse ali uma espécie de apagamento. isso, Então, de novo, tem toda essa história que chega com a pessoa, mas é assim que ela se sente. Então, às vezes, sim, né, muitas vezes o recurso medicamentoso é ali o que vai fazer com que a pessoa possa ter um respiro, né, químico em relação a isso, né? Possa se sentir melhor e entender ali que há uma vida para fora daquele estado e nessas reações químicas que a medicação provoca. Só que ela precisa sustentar isso, né? isso. Então, assim, à medida que a química acontece, que reverte de alguma forma isso que o corpo também está refletindo, ela precisa sustentar isso. E aí tem um segundo momento, que é um momento bem terapêutico, né? Muitas pessoas vão para as suas análises, para as consultas com os psiquiatras, que às vezes também são psicanalistas, né? E fazem essa dobradinha ou às vezes tem esse lugar entre psicanalistas e psiquiatras que dialogam muito bem. E a psicanálise, ela é esse lugar que vai, enfim, trazer uma trilha ali sobre esse autoconhecimento e sobre as questões que levaram a pessoa até ali. Mas tem Exato. um corpo, né? Mas tem um corpo. Então, assim, quando o corpo ele é convidado dentro dos processos psicanalíticos até ou terapêuticos, né? Quando o corpo é convidado para chamar essa presença, o que a gente faz quando a gente tem um corpo, né, Dani? A gente marca uma presença aqui. Eu, quando estou aqui conversando com você, eu estou marcando a minha presença, não Sim, só pela minha fala, mas pela minha expressão, pelo tom da minha voz, de novo, né? Pelas minhas palavras, pela escolha.
das palavras que eu uso quando eu converso com você. Então, tudo isso é um desenho, que é um desenho da expressão que se dá pelo corpo. Mas para uma pessoa se sentir segura para isso, ela precisa voltar a confiar no seu próprio corpo. Isso. E o que acontece é uma fragilidade tal que a pessoa não tem nenhuma segurança nas suas estruturas. E aí entra o trabalho corporal, né? Isso. Como é que, didaticamente, eu posso ensinar essa pessoa a ter uma base, a Ah, colocar o pé no chão, a conseguir descarregar o seu peso com o pé no chão, a entender sobre esses lugares de verticalidade, né? E gravidade. Como é que a gente interage com a gravidade? Porque quando eu estou aqui, a gravidade está me empurrando para baixo, né? Eu isso. estou sendo realmente comprimida. Às vezes, a vontade até é mergulhar. Se tivesse um buraquinho, eu até entraria para lá, mas não é a nossa natureza. A nossa natureza é a verticalidade, né? Evoluímos milhões de anos para chegar aqui, e como é que quando a gente chega aqui a gente não usa isso tudo que está na nossa genética, no nosso DNA, né? Que foram esses milhares de anos aí construindo esses processos de verticalidade. Então, assim, eu preciso fazer o corpo se lembrar disso. O meu papel como terapeuta e como professora também é poder despertar aquilo que está em cada corpo. Porque no Já está começo, lá. e no começo, cara, vê se faz sentido o que eu vou te falar. No começo, nesse processo, quando você está falando, né, eu preciso resgatar o corpo dessa pessoa. Eu tô falando Uhum. resgate entre aspas, porque é o Sim, resgate, né, cara? Depois de, né? Mas claro. no primeiro momento, ela tem medo. Não tem, Carla? Assim, ela tem medo É, de novamente, como você disse, se expor, né? é, Se abrir. sim. Carla, como é que a terapia, como é que você, né, eh, começa a fazer essa abertura? Porque, assim, como você falou, eu preciso dizer para ela que a gravidade tem o seu impacto, mas precisamos Uhum. ficar na verticalidade, o seu corpo, o movimento novamente, porque para ela começar a se sentir a segurança de voltar, vou Uhum. colocar, entre aspas, a normalidade? Não sei, É. eu não sei, não me acha outra palavra aqui, mas eu acho que você entendeu o que eu tô querendo dizer, né. Sim, voltar para o corpo, né, Voltar para o voltar corpo, para o isso. corpo. É, Isso, voltar para o corpo. encarnar realmente, Isso, né. isso, isso. É, mas você sabe por quê que as pessoas têm tanto medo e se afastam do corpo, por diversas vias diferentes? Porque o corpo sente, e as pessoas, eh, né, sabem que o corpo dói, então voltar para o corpo é também despertar aos poucos dores. Não essas Ah. dores articulares e musculares, né? Essas são as mais fáceis de serem resolvidas, mas são as dores emocionais que moram no corpo. Então, assim, você entrar em contato com o corpo é você achar de novo esse grande guarda-chuva, esse grande continente, porque está tudo registrado no nosso corpo, absolutamente. A gente pode não lembrar, a gente lembra de um monte de coisa, e de infinitas coisas a gente não lembra, mas está tudo no corpo, né? O corpo, ele é essa espécie de pergaminho onde está tudo aqui. Então, às vezes, voltar para o corpo é fazer uma conexão direta com a dor. E o que a pessoa está fazendo quando ela está num processo desse? Ela está se protegendo da dor, ela não quer sentir, ela quer se anestesiar, ela quer sobreviver àquilo, né? Aquilo Sim. que ela traz enquanto história. E aí, o meu trabalho é mostrar, a partir do corpo, que não existe só dor, que existe também espaços de conforto, espaços onde ela pode descansar no corpo, espaços onde ela pode se fortalecer, ganhar essa estrutura, construir, além de força, aspectos de segurança, porque
força e segurança são aspectos que estão bem relacionados, não é à toa que as academias de CrossFit e musculação ficam cheias sempre, né? Porque ali a gente vai construir esse lugar de força realmente, muscular, né? E Tá. a força é um parente, né, uma parente da segurança. Então, quando eu me sinto forte corporalmente, eu me sinto mais segura também. Por outro lado, quando eu me sinto frágil, eu me sinto extremamente insegura. E o corpo, ele é capaz de carregar essas informações de forma concomitante. Dói, eu sou frágil, mas eu também sou forte. Eu também tenho aqui espaço. E tenho espaço de conforto. Só que às vezes a dor ela tem uma expressão que é uma expressão muito interessante dentro dessa leitura, em especial sobre o trauma e do sistema nervoso, né, que fala sobre o sequestro atencional. O Ah, sequestro atencional é um processo, um ganho evolutivo, né? Então, tudo aquilo que ameaça a nossa atenção é totalmente voltada para aquilo. Então, tá. se há uma dor, o meu sistema, opa, tem um sequestro atencional e leva a atenção completa para aquilo. Então, o que Ah, que eu preciso? Eu preciso organizar o meu sistema, né? tá. Preciso organizar e procurar de todo jeito equilibrar aquilo que está me ameaçando. Então, isso serve para uma dor de barriga, isso serve para é, uma topada no dedinho mindinho do Do pé, pé. isso serve para uma dor de estômago, isso serve para uma dor na cervical, isso serve para um barulho que acontece e eu não sei o que que é, que caiu atrás de mim, eu preciso logo saber o que que é, entender o que que é, para saber se eu saio correndo daqui, se é alguma ameaça ou se eu vejo, só um negócio que caiu ali, tudo bem, daqui a pouco eu vejo, entendeu? Então, assim, tudo que é ameaça ao sistema evolutivo, né, a vida em si, aquilo me sequestra a minha atenção. Então, você imagina uma pessoa com muitas dores emocionais, o que que aquilo não representa? Ela fica totalmente voltada para aquilo, né? Então, assim, é natural até que eu fique aqui, ó, numa postura que vou fazer contato com o meu centro, com o Tá. meu próprio umbigo, com esse fechamento todo, porque toda a minha energia, toda a minha atenção está voltada para que eu possa ali ficar bem pequenininha, apertadinha, para dar jeito. É um jeito, cada um vai encontrando o seu jeito, Sim, sim. né? Isso não é consciente. Só que o corpo ele vai revelando isso, ele vai mostrando, principalmente para quem está de fora, porque às vezes quem está de dentro, né, Aham. não está se vendo ali, não está conseguindo se enxergar. Quem está de fora identifica. E aí essa pessoa precisa, aos poucos, isso precisa também ser muito gentil e generoso, porque aí entra esse lugar que também é terapêutico, né? Da relação e do vínculo. Como que eu aqui me apresento dizendo, e não só dizendo, mas fazendo com que também o meu comportamento, as minhas guianças, sejam guianças de segurança, sejam um vínculo onde a pessoa pode confiar que, sim, se eu peço para ela uma determinada direção ou um toque, se eu peço para ela, por exemplo, se é um atendimento presencial, e se eu estou com a mão no ombro e falo, pode aos pouquinhos aqui soltar o seu ombro. O meu toque, não adianta que eu só diga isso. O meu toque tem que ser essa verdade que eu também falo. Então a pessoa precisa confiar em mim. E ela precisa saber que ela realmente pode, no tempo dela, ir soltando aquelas resistências, todas aquelas amarras ou aqueles lugares de segurança que ela foi colocando sem mesmo perceber. Então, é um processo muito delicado, é um processo muito gentil.
e é um processo, precisa ser, sabe? Eu acredito mesmo que é a partir da gentileza e dessa generosidade, dessa delicadeza, que o corpo pode entregar mais. Tá. Porque se for na guerra, se for na coisa bruta, na coisa rápida, é um outro tempo. É um tempo para quem está se sentindo bem. É um tempo para quem está seguro, para quem está podendo responder a essa altura, sabe? Quem está num processo de descoberta, entrando em contato com aquilo que é bem precioso e que às vezes ela tem realmente se sente insegura em compartilhar, precisa desse apoio, né? Então, assim, esse vínculo ele precisa ser muito bem desenhado para que isso seja um suporte, né? Uma extensão do corpo. Assim, o meu trabalho na clínica, eu chamo muito, Dani, o meu trabalho atualmente no meio de clínica somática. Tá. Então, assim, é um trabalho que vai fazer uma relação clínica, porque ela está ali nesse lugar de sustentação, né, e de apoio para que a pessoa possa ter um corpo expandido, para que ela possa criar esse volume, para que ela possa se colocar. E esse é um lugar extremamente político, no sentido de ser transformador do indivíduo, né? Sim. De como o indivíduo se expressa, de como ele pode se sentir seguro para dizer as coisas que ele pensa, para ser como ele é, não para ser como todo mundo é, mas para ele ter a sua singularidade mesmo, para ele poder ter a sua expressão. E olha como, de novo, a gente pode fazer esse link com a dança de cada um, né? Sim. Ter a dança e se expressar de acordo com a sua própria singularidade, identidade, é um lugar super político. É um lugar que vai realmente fazer com que a gente se coloque aqui como diferente dentro desse coletivo. O coletivo é importantíssimo, somos seres mamíferos, né, que vivemos em grupo, em bando. Então, o pertencimento é um lugar muito valioso. Porém, a gente precisa conviver com as diferenças, né? A gente precisa poder ser o que nascemos para ser ou o potencial que temos para desenvolver ao longo da vida, porque eu não posso ser igual a Dani, e Dani não pode ser igual a mim, Sim. né? Nós somos diferentes e assim seguimos juntas, uma podendo se juntar à outra, complementar, aprender uma com a outra, e essa é a nossa natureza, né? É isso que nós nascemos para si, para contribuir. Então, isso tudo está no corpo, isso eu acho, sinceramente, lindo. Eu acho que esse é um trabalho apaixonante, né? Porque ele é revelador disso que a gente pode se tornar realmente. Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma. Quem te acompanha sabe disso. Até, ó, Carla, eu já até te falei isso, mas eu quero agora colocar publicamente. Eu, na minha visão, assim, eu gosto muito do trabalho da Deborah Cookler, né, uma coreógrafa que nós Uhum, temos aqui no Brasil, muito premiada sim. internacionalmente, já colaborou com o Circo du Soleil, mas, e eu já vi várias entrevistas com ela, enfim, e o que ela tem, de visão, né, de entendimento sobre a questão do corpo é o que você traz, sabe? Uhum, Como essa forma de expressão, de se colocar, da segurança. Você vê, por exemplo, o grupo dela de dança, de bailarinos, ou tudo aquilo que ela faz em termos de coreografia, está muito ligada a essa questão da expressão, né, de se posicionar. E acho isso fantástico, né? Porque você colocou no começo da nossa conversa, lá atrás, os nossos ancestrais tinham danças para vários tipos de situações da vida, né? Então, desde uma situação feliz a uma situação que talvez não era tão interessante assim. Bom, se bem que os ancestrais, eu acho que eles lidavam com a morte de forma muito melhor do que a nossa, né? Eram muito mais sábios, né? verdade. É que Uhum. aí o egocentrismo veio e aí deu uma bagunçada nas coisas. Mas, enfim, você estava dizendo, a gente tem isso no- registrado na gente.
E eu acho sim, que o que você colocou que é muito interessante, olha, eu preciso ser cuidadosa, eu preciso ser sutil, porque precisa criar uma afinidade, uma conexão para que essa pessoa volte a ter segurança nela mesmo, né. isso. E Uhum, e e aí eu entendo assim, cara, que existem alguns outras culturas, por exemplo, a japonesa, que prega pelo movimento do corpo, mesmo que de uma forma um pouco mais lenta, mas existe essa movimentação, principalmente das pessoas que caminham, né, para a idade mais avançada, mas movimenta o corpo também, que isso é muito importante. E acho que todo o seu trabalho, ele tá nessa vertente, né, nessa questão de que, olha, temos que cuidar da mente, do espírito e do corpo, porque é uma coisa só, não se separa. A gente se exato. a gente separa, de repente, para estudar, mas hoje já existe a integralidade das coisas e principalmente da medicina, uma medicina que vem surgindo aí, né, de integralidade, de que não se separa nada. Então, o seu trabalho, eu vejo isso hoje. Eh, olha, eu tô falando do corpo, mas ao mesmo tempo que eu estou trabalhando o corpo com os meus alunos, os meus pacientes, eu estou trabalhando a mente, eu estou trabalhando o espírito. Então assim, cara, eu acho de uma como eu te falei, assim, é uma de sutileza, de um aprimoramento, Uhum. e você precisa estar também, enquanto profissional, e eu lhe vejo assim, muito consciente de quem você é, dos seus pensamentos, do seu espírito. Você precisa passar tudo isso para quem está ali procurando, porque senão não Exato. funciona, né, não Uhum. funciona. Esse é um processo, experiencial, né. Para poder compartilhar isso, é preciso ter vivido isso, é preciso ter conhecido esse caminho, ter experimentado isso no próprio corpo, ter descoberto isso, e aí, depois disso tudo, poder compartilhar, esses processos. Então, eh eu acho que isso realmente é o que faz a diferença, né. E eu agora tenho, assim, há 2 anos, né, que eu já tenho um curso, tá na quarta turma, indo para a quinta turma, e que é um curso que eu chamo, né, o nome do curso é Ser Somático. Ele é um curso que resume um pouco desses processos, é como uma iniciação a essa forma de pensar. Tá, Porque muitas pessoas que trabalham com o corpo, trabalham, como você falou, né, a medicina que é super especializada, ela precisou dividir os setores para poder estudar, porque cada vez que a gente entra mais no corpo, a gente vai descobrindo tantos, universos, né, tantas camadas, tantos detalhes. Então, assim, de dar pedagogicamente é uma coisa, você realmente você precisa ter uma direção, você precisa ser um especialista de mão, um especialista de pé, você precisa, né, ter um especialista de coluna, por exemplo, porque ele vai entender muito mais sobre aquilo. Mas só que o corpo, ele não é só um pé, só uma mão, só uma coluna. Então, às vezes, vai faltando quem olhe o corpo como um todo. todo. E a cultura toda vai ficando partida, segmentada, não é? Assim, quando às vezes, muitas vezes eu recebo uma pessoa no estúdio que chega com exame. Tá. Chega porque chega com uma dor e chega com exame de imagem, com laudo. E eu já pude presenciar profissionais que recebem a pessoa e olham para o laudo quase antes de olhar para a pessoa, né, como um todo. Então, ou de ouvir a pessoa, ou de ouvir a história. Então, aquela história fica às vezes atrelada ao diagnóstico. E parte do meu trabalho é fazer esse
desacoplamento, porque é muito fácil a gente se identificar com o diagnóstico, é muito fácil a gente pegar o diagnóstico, né? Porque é o que eu falo. O processo de envelhecimento ele está posto na mesa para todos. Se você tem Isso, uma dor e você vai fazer um exame de imagem, provavelmente você vai achar uma justificativa para aquela dor. Às vezes você vai, por exemplo, os casos de fibromialgia, né? aham, São casos bem específicos que muitas vezes não tem exame hoje já tem um protocolo, né? Hoje não, já há bastante tempo tem um protocolo. Então, se você tem tantos pontos gatilhos, papapá, né? É uma coisa mais clínica. Mas ali você não vai achar exatamente uma justificativa óssea ou um processo inflamatório, mas a gente sabe que, por exemplo, o estresse elevado, ele aumenta, né, e continuado, elevado e continuado, ele aumenta os níveis de cortisol no corpo, e isso por si só é um processo inflamatório, sei. é um gatilho inflamatório. Então, na maioria das vezes, né, a fibromialgia, ela é associada a processos continuados de estresse, né, de pressão Sim, emocional e tal, e vão construindo esses níveis elevados de estresse e vão deflagrando uma síndrome. Isso é super comum, né? Ou mesmo uma hérnia de disco, vamos imaginar ali. sim. Aí, quando você tem ali uma questão, né, bem motora, biomecânica, você tem uma compressão, você tem uma protusão discal, tem propriamente uma hérnia, e aí você tem também, junto com isso, um carimbo, tipo assim: "Nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque a minha hérnia, eu vou ter isso para a vida toda". Isso é o que a gente imagina É, enquanto paciente, né. Você está isso. lá, a pessoa quanto menos informação tem, maior é a imaginação dela. Porque Exatamente, Carla. ela vai divagando, vai criando fantasias sobre Isso, aquilo. E isso. realmente precisa de alguém que possa dizer para ela: "Olha, espera aí, Espera isso aí. aqui está nesse momento, desse jeito, mas vai você vai, passar por isso. Isso não dura a vida toda, uma crise lombar não dura a vida toda", não é. Então, assim, dependendo, obviamente, Claro. tem situações que você vai, né, que a pessoa vai precisar, eh, fazer outros procedimentos e tal, mas mesmo para essas pessoas é interessante, tentar o que ela pode antes do procedimento, o que é possível, né, essa seria a melhor orientação, né. Então tenta aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ver o que você sente antes de fazer algum tipo de procedimento mais invasivo. Mas mesmo que não seja o caso, a pessoa se liga a um diagnóstico e acha que aquilo a vida toda vai ser do mesmo jeito. E se esquece, mesmo que a protusão esteja lá, sabe, Dani? Isso eu acho que é uma coisa tão importante das pessoas ouvirem e Sim, compreenderem. Mesmo que esteja lá, eu posso não ter dor, eu posso conviver com isso e posso me mover, eu posso até esquecer que eu tive aquela crise, né. isso. Então, construir esse corpo a partir de um marco, que é uma crise desse tipo, né, uma hérnia de disco, por exemplo, é uma dor neural, né, só quem já teve sabe o que é. Então, e mesmo para as pessoas com diagnóstico de fibromialgia, como é que eu vou aprender a soltar o peso? Que é também soltar o peso não é qualquer coisa. Para soltar o meu peso aqui, eu preciso confiar, né? Eu preciso saber que eu posso soltar o meu peso. Eu tenho uma professora de trauma que é até faz parte da minha banca do mestrado, que é a Liana Neto. Ela tem uma expressão que eu acho muito linda quando ela fala sobre se desarmar, né? Soltar, deixar o escudo e a espada Isso. no chão. Quando que um guerreiro Desarmar. pode fazer isso? Se desarmar. Tirar a sua armadura, colocar lá o seu escudo e a sua espada no chão. Quando
ele se sente seguro, né? Quando a guerra acabou, mas em especial quando ele se Se sente sente seguro, seguro. quando ele sente que pode. Então, quando a gente deita no chão, por exemplo, e solta o peso do corpo, esses dias eu estava falando, isso não é uma mágica. Não é assim, solta o peso, relaxa, né? Tem pessoas que falam assim, Sim, relaxa, fulano. Aí, gente, não é assim, relaxa, fulano. Eu preciso de um tempo. Fulano precisa se sentir seguro o suficiente. Ele precisa sentir os seus apoios. E mais do que isso, ele precisa se dar conta de que ele está segurando. Porque às vezes nem isso a pessoa se dá conta. Então, são processos que não são simples. Parecem simples, poderiam até ser simples, mas eles não são. Eles são processos que vão fazendo a gente chegar mais aqui, ó, para essa casa que é o corpo, habitar essa casa, né? E falar, ah, ok, então agora eu consigo soltar a respiração, soltar o peso da minha bacia na cadeira, soltar o peso no meu braço aqui, meus apoios, deixar o meu ombro soltar também, né? Por isso. Então, isso é uma construção, sabe? Isso é algo que o corpo precisa saber que existe. Então, parte desse trabalho é recheado de coisas que aparentemente são simples, mas são tão fundamentais para que a gente, de novo, possa entender esse corpo, nosso corpo no espaço, entender a verticalidade, entender esse lugar da gravidade, da ação da gravidade, como ela me atravessa, como eu também consigo interagir com ela e lidar com ela. São processos muito profundos, são processos biológicos, né, que estão em outro lugar, diferente dos processos biomecânicos. Então, assim, o corpo ele tá transcendendo, eu acho, esses espaços, sabe, de compressão, porque eu preciso também me expandir nesse espaço que eu ocupo. Então, você vê como é que a coisa é, e até onde a gente pode chegar com isso, né, Dani? Então, reduzir a uma a um laudo. diagnóstico, a um laudo, sabe? É se reduzir também. É baixar o seu potencial, é não acreditar naquilo que cada uma de nós pode transformar, pode vir a ser, pode criar a partir daquilo. Então, gente, é muita potência, é muita coisa boa aqui para gente descobrir ainda, não é? E claro, as dores existem, elas são reais, elas estão aí mesmo para fazer a gente, para serem, na verdade, trampolim, para que a gente vire outra coisa, não é? Então, Exato. eu sou a pessoa que não acredito que o sofrimento é que a gente aprende pelo sofrimento. Eu não acredito que a gente aprenda, a gente aprende sim, mas que só pelo sofrimento a gente aprende. Não, eu acredito que a gente aprende sempre, mas é uma verdade incontestável que quando você tem uma dor, não é, você vai ter que levar a sua atenção por conta daquele sequestro atencional que a gente falou, que eu falei antes, vai ter que levar a sua atenção. Você vai ter que reunir as suas forças para dar conta daquilo. E isso tem um potencial, sabe, de levar a gente para outro lugar. Mas às vezes também não tem. Às vezes a pessoa sucumbe àquilo, porque tem tanta coisa que ela não sente, não se sente capaz. Ela não conseguiu achar um caminho de emergir daquilo. E aí é que entra o trabalho, Sim, né? Que é um trabalho realmente que tem esse lugar de de transformar, né? transformação. Uhum. Carla, eu estou assim, em êxtase. Maravilhoso. Eu confesso assim, conversa boa, voa. Eu ficaria mais Bom, 4, 5 horas com você falando aqui. Mas isso já é um pretexto para você voltar, né? Você já está convidada para voltar novamente, porque a oba! gente tem muita coisa para falar. Eu acho que foi uma conversa,
muito amorosa, mas ao mesmo tempo, realmente para as pessoas refletirem sobre tudo que você falou. Eh, Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu tô assim, realmente eu tô em êxtase, você não tem ideia, assim, o quanto eu vou mandar esse episódio para algumas pessoas que eu sei que ouvir, essa escuta vai ser apropriada, sabe. Ai, que bom. Muito obrigada, queria as suas considerações finais e, eu tô muito feliz. Muito obrigada. Eu também, Dani, muito, muito obrigada por esse espaço, né, de poder compartilhar algo que para mim é tão precioso poder ensinar isso, compartilhar isso e reafirmar todo dia, porque esse é o meu trabalho, eu vejo isso acontecer. Então, assim, não é uma história que eu conto, não. Isso aconteceu e acontece comigo, e acontece todo dia na minha clínica, nas minhas aulas, eu tenho relatos diários disso. Então, assim, é uma coisa que é tangível, é possível. E, e assim, né, dentro dessas considerações finais, um, eu acho que um pedido para que a gente possa entrar em contato com esse tesouro mesmo que a gente carrega, né? Com esse lugar tão vital, e a gente pode chamar de é, colocar isso no lugar espiritual também, mas está aqui, está no corpo, né? Assim, todo esse lugar espiritual, ele também é um lugar que está sendo construído aqui e agora, nesse Exato. corpo que a gente tem, nessa forma de lidar com a vida, de primeiro lidar com a gente mesmo, né, em um primeiro momento, e depois traduzir isso nas relações, como a gente se relaciona com a vida, como a gente se relaciona com as pessoas que estão próximas, com as pessoas que estão longe, como eu me relaciono com o espaço que está ao meu redor, como eu me relaciono com tudo que eu lido, porque tudo é relação. E dentro desse lugar de relação, a clínica aqui, ela é soberana, no sentido da Sim, gente valorizar a troca, para isso. que a gente possa ser nós mesmas, nós mesmos, dentro desse espaço respeitoso de relação, né? Então, para muitas pessoas isso pode ser até uma espécie de utopia, né? Porque às vezes as dificuldades de relacionamento são muitas, só que a gente vai precisando de novo voltar para o corpo. Então, toda vez que tiver difícil, vamos aqui usar esse corpo como uma âncora, né? Que traz essa força, que pode trazer essa força, para que a gente transforme, não é? Buda já dizia, seja a mudança que você quer ver Exato. no mundo. Então, é isso, é todo dia poder praticar isso, né? Tem uma imagem que eu adoro, que eu uso muito nas minhas aulas, que fala sobre a simplicidade de comer um mingau, um prato de mingau quente. Ninguém come um prato de mingau lá de uma vez ou começando pela parte mais quente. A gente tem estratégia até para comer mingau, né? É. Então você vai comendo pelas bordas. Então é assim que a gente conquista um corpo que pode ser esse corpo que a gente deseja ter. É devagarzinho, é com estratégia, né? É devagar e sempre. Querida, fenomenal. Eu tô, embriagada de alegria. Acho que isso me traduz a minha emoção agora. Muitíssimo obrigada. Está convidada a voltar. Quero te desejar saúde, que você cada vez mais ilumine a vida das pessoas, como tem iluminado a minha hoje. Enfim, você me fez transcender. Então, muitíssimo Bom, obrigada. Um beijo agradeço. grande. Obrigada, Dani. Obrigada por essa conversa deliciosa, pelo seu espaço. Vida longa para essas conversas, para esses diálogos. Obrigada, Exatamente. querida. Querida, até a próxima. Um beijo grande. Até. Beijo. Obrigada. E você Tchau, que querida. ficou com a gente até aqui, depois compartilhe esse episódio
passe para mais gente, porque essa mensagem precisa chegar. Um beijo.